Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Vivemos em um tempo de turbulência, onde as águas agitadas das emoções, muitas vezes, nos submergem, nos deixando à deriva, em um mar de ansiedade, tristeza, raiva ou medo. Quantas vezes nos encontramos presos em ciclos de dor, paralisados por feridas emocionais que parecem nunca cicatrizar. O peso do passado, as decepções presentes e as incertezas futuras criam uma teia complexa que nos impede de experimentar a plenitude da vida que Deus planejou para nós. Não estamos falando aqui de uma busca superficial por bem-estar, mas de uma necessidade profunda e urgente de libertação, de uma entrega total a Deus que nos permita desatar os nós que nos prendem. Este momento que iniciamos juntos não é apenas mais uma oração, é um convite para um mergulho profundo na fonte da cura divina, um ato de coragem e fé para apresentar ao Pai as nossas necessidades mais íntimas, aquelas que muitas vezes nem ousamos confessar a nós mesmos. Quantas vezes temos tentado lutar sozinhos, confiando em nossas próprias forças frágeis para superar o peso esmagador de nossas emoções? Construímos muralhas ao redor de nossos corações, pensando que assim nos protegeríamos, mas na verdade, nos aprisionamos. O isolamento, a autocrítica implacável, a crença de que somos dignos de sofrimento, tudo isso são elos de uma corrente que nos prende. A verdade é que fomos criados para viver em liberdade, para amar, para sermos amados, para experimentar a alegria transbordante que emana do Espírito Santo. Mas, quando as emoções se tornam um fardo insuportável, essa liberdade parece uma miragem distante. Sentimos o peso da culpa que não nos pertence, a amargura que contamina nossos relacionamentos, o medo que nos paralisa diante dos desafios. Este é o momento de reconhecer que, por mais fortes que tentemos ser, somos humanos e dependemos da graça soberana de Deus para verdadeiramente sermos transformados. A nossa força reside na fragilidade que apresentamos diante dele. Esta oração é um passo ousado em direção àquela liberdade que só encontramos nele. É um reconhecimento de que nossas feridas emocionais, por mais profundas que sejam, não são páreo para o poder redentor de Cristo. É um convite para que o Espírito Santo venha sondar nossos corações, para que ele toque os lugares mais profundos da nossa alma, onde a dor se alojou, onde a mágoa construiu seu ninho. Nossa jornada de hoje é focada em abrir as comportações e as emoções que nos impedem de viver a vida abundante prometida em João 10:10. Não se trata de negar ou reprimir o que sentimos, mas de trazer nossas emoções à luz da verdade de Deus, permitindo que Ele trabalhe em nós para curar, para restaurar e para libertar. Talvez você esteja carregando o peso de um relacionamento que terminou de forma dolorosa, a dor de uma perda irreparável, a frustração de sonhos não realizados, ou a ansiedade paralisante que rouba sua paz. Independentemente da origem do seu sofrimento emocional, saiba que Deus está aqui, neste exato momento, pronto para oferecer o bálsamo de cura. O propósito desta oração será exatamente esse: criar um espaço sagrado onde você possa se conectar intimamente com o amor incondicional de Deus, permitindo que seu poder transformador alcance as raízes de suas aflições emocionais. Não vamos nos deter em meias verdades ou em soluções superficiais. Nosso objetivo é uma libertação genuína e profunda, que começa no reconhecimento da nossa dependência de Deus. Ao longo dos próximos minutos, vamos juntos, sob a orientação do Espírito Santo, desmantelar as estruturas de dor e dúvida que nos cercam, abrindo espaço para que a esperança, a alegria e a paz do reino de Deus floresçam em nossos corações. Prepare seu coração para ser tocado, para ser renovado, para ser libertado. Acredite que este é o tempo de Deus para você. É fundamental entendermos que a libertação emocional não é um evento único, mas um processo contínuo, uma jornada de despojamento onde comoda por comoda, entregamos a Deus aquilo que corrói nossa paz interior. Pensemos nas emoções não como inimigas, mas como mensageiras. A tristeza pode nos sinalizar uma perda.
a raiva, uma injustiça percebida, ou metal, um perigo real ou imaginado. O problema surge quando esses sinais se tornam crônicos, quando a mensagem se transforma em um grito de desespero que domina nossa existência, distorcendo nossa percepção da realidade e dos desígnios divinos. Nesse sentido, convidemos VOC a uma reflexão mais profunda sobre como os padrões de pensamento negativos se interligam com a vivência emocional. Muitas vezes, uma experiência dolorosa no passado, como uma rejeição ou um fracasso significativo, implanta em nós crenças limitantes. Eu não sou bom o suficiente, ninguém realmente se importa comigo, a felicidade é inatingível. Essas ideias, como sementes venenosas, germinam e se espalham, influenciando não apenas o que sentimos, mas também o que fazemos e como interpretamos as ações dos outros. Consideremos, por exemplo, a armadilha da comparação social. Em um mundo cada vez mais conectado digitalmente, somos constantemente bombardeados com imagens de vidas aparentemente perfeitas, sucessos estrondosos e alegrias contínuas. Essa exposição pode gerar um sentimento insidioso de inadequação e inveja, alimentando ciclos de baixa autoestima e insatisfação crônica. O que acontece em nosso interior quando, ao invés de reconhecer a soberania e o plano único de Deus para cada um, nos deixamos afogar na correnteza da medição humana? A consequência direta é um distanciamento do contentamento que a fé proporciona, substituído por uma busca vã por validação externa. Ademais, é crucial examinar a influência da cultura e das expectativas sociais em nossa saúde emocional. Fomos condicionados a acreditar que demonstrar vulnerabilidade é um sinal de fraqueza, que expressar certas emoções é inapropriado ou vergonhoso. Essa repressão, em vez de nos fortalecer, acumula pressão interna, gerando sintomas físicos e psicológicos como dores de cabeça crônicas, distúrbios do sono e um estado constante de alerta. O corpo de fato manifesta aquilo que a alma tenta silenciar. Precisamos, portanto, dar o passo ousado de confrontar essas crenças arraigadas e esses comportamentos aprendidos em oração. O que essa situação específica em sua vida está tentando lhe dizer sobre a sua fé? Onde a sua confiança em Deus foi abalada por experiências terrenas? Traga à luz, neste momento de entrega, aquilo que você tem guardado com dificuldade, aquela mágoa que insiste em voltar à memória, aquele medo que paralisa seus projetos, aquela raiva que consome suas energias. O ápice desta etapa é permitir que a verdade de Deus penetre essas áreas obscurecidas. A verdade é que nossas emoções, embora intensas, não definem quem somos em Cristo. Somos filhos amados do Criador. E Ele tem promessas de restauração e alegria que superam qualquer sofrimento temporal. O desprendimento emocional, nesse contexto, não significa ausência de sentimento, mas a capacidade de viver em Sholós, sem que eles nos controlem, mantendo nosso olhar fixo na esperança eterna e na força que emana do Espírito Santo. Agora, voltemos nossa atenção para a intrincada relação entre a nossa fé e a maneira como processamos a dor do abandono. Muitas vezes, experiências de rejeição ou de ausência de entes queridos plantam em nós uma semente de desconfiança no amor de Deus, levando-nos a questionar sua fidelidade em momentos de solidão. Essa ferida específica pode se manifestar como um medo profundo de nos apegarmos emocionalmente a alguém, por receio de sermos novamente deixados. Entretanto, para além dessa perspectiva, é vital explorarmos como essa mágoa primária pode distorcer nossa percepção da liberdade em Cristo. Em vez de abraçarmos a segurança que reside em sermos filhos escolhidos e amados incondicionalmente por Deus, permitimos que a memória do abandono nos aprisione em ciclos de autossabotagem. Passamos a acreditar que o isolamento é a única proteção contra a dor futura, ignorando as promessas bíblicas de que Deus jamais nos deixará nem forçará. Ademais, é crucial discernir como a falta de perdão, tanto a nós mesmos quanto àqueles que percebemos como causadores de nossa dor, ergue barreiras intransponíveis à cura emocional.
A amargura acumulada opera como um veneno sutil, corroendo nossa capacidade de experimentar a alegria genuína e impedindo que o amor de Deus flua livremente em nossas vidas. Essa retenção do perdão, por mais compreensível que pareça em face da dor sofrida, impede a renovação espiritual que é essencial para a restauração emocional. Consideremos, por exemplo, o peso que carregamos de promessas não cumpridas, sejam elas feitas por nós mesmos ou por outros. O sentimento de decepção que advém dessas situações pode nos levar a uma descrença generalizada na confiabilidade das relações humanas e, por extensão, na própria providência divina. É como se construíssemos um muro de desconfiança em torno de nosso coração, acreditando que a proteção reside na ausência de expectativas, uma defesa que, na verdade, nos isola da fonte de toda a esperança. Um outro ângulo a ser explorado é a influência sutil da ansiedade existencial em nossa saúde emocional. A incerteza sobre o futuro, o medo da instabilidade e a sensação de desamparo diante das adversidades da vida podem gerar um estado de alerta constante, esgotando nossas reservas emocionais. Essa condição nos distancia da paz que o Espírito Santo anseia em nos conceder, mantendo-nos em um estado de apreensão que nos impede de desfrutar plenamente do presente. Por conseguinte, é imperativo que no santuário desta oração apresentemos a Deus não apenas a dor da rejeição, mas também a incredulidade que ela gerou em nós. Precisamos pedir que Ele cure as feridas em nossa alma que nos levam a duvidar de seu amor constante, que a lembrança de sua fidelidade inabalável, mesmo quando nos sentimos abandonados, desfaça as sombras da dúvida e restaure a confiança em seu plano perfeito para nossas vidas. Somos chamados a confiar que Ele é o nosso refúgio, mesmo quando as tempestades emocionais ameaçam nos afogar. É vital reconhecermos a sutileza com que a culpa, muitas vezes inconsciente, atua como um grilhão emocional, impedindo a plenitude da nossa experiência com Deus. Ela se manifesta não apenas em atos reprováveis, mas também em pensamentos de autodepreciação e na autossabotagem de oportunidades de crescimento, sejam elas espirituais, profissionais ou relacionais. Essa culpa pode se originar de falhas percebidas, de palavras ditas ou não ditas, de oportunidades de servir que foram negligenciadas. A verdadeira libertação aqui reside em compreender a suficiência do sacrifício de Cristo, que já pagou integralmente o preço pelos nossos pecados, tanto os passados quanto os futuros, que, por nossa natureza humana, ainda cometeremos. Ademais, a forma como gerimos a raiva não resolvida é outro campo fértil para o aprisionamento emocional. Uma frustração contínua com situações de injustiça percebidas ou a incapacidade de expressar desapontamento de maneira construtiva pode se solidificar em um ressentimento profundo. Esse ressentimento, semelhante a um fogo brando, consome a posse interior, distorcendo a visão sobre as pessoas e sobre a própria providência divina. Convido você a pensar em como essa raiva contida afeta sua capacidade de amar e perdoar, essenciais para a vida cristã autêntica. Outro aspecto crucial a ser abordado é a influência da inveja e do ciúme em nossa saúde emocional. A constante comparação com os outros, alimentada por uma percepção de escassez em nossas próprias vidas, pode gerar sentimentos de inadequação e um desejo persistente pelo que não possuímos. Essa dinâmica nos afasta da gratidão e da contentamento que Deus deseja que experimentemos, direcionando nosso foco para as bênçãos alheias, em vez de cultivarmos um jardim próprio de graças. Além disso, é fundamental examinarmos o impacto da frustração prolongada em nossa fé, quando nossos planos e expectativas não se materializam conforme o desejado. Podemos ser tentados a questionar o cuidado e o poder de Deus. Essa decepção pode se transformar em um sentimento de desesperança, levando-nos a desanimar e a desistir de buscar os propósitos divinos para nossas vidas, confiando mais em nossa própria capacidade limitada do que na soberania amorosa de Deus.
Um ponto adicional a ser considerado é a dificuldade em aceitar a imperfeição, tanto a nossa quanto a dos outros. Essa rigidez mental, muitas vezes adornada com um verniz de altos padrões morais, pode nos levar a um ciclo de julgamento e condenação, tanto para nós mesmos quanto para aqueles que nos rodeiam. A incapacidade de abraçar a graça, tanto recebida quanto ofertada, cria um ambiente emocional de constante conflito e insatisfação, impedindo a manifestação do amor, que é o cerne do Evangelho, em face dessas complexas realidades emocionais. É essencial que invoquemos o poder transformador do Espírito Santo para desatar esses nós. Ele é o agente divino que nos capacita a superar a culpa pela confissão e pelo perdão recebido em Cristo, a transformar a raiva em compaixão através do entendimento de seus desígnios, a substituir a inveja pela gratidão, pela abundância de suas bênçãos, e a substituir a frustração pela perseverança em sua vontade soberana. Somente através da sua ação em nós é que podemos verdadeiramente experimentar a libertação emocional que nos aproxima de Deus e nos permite viver a vida abundante que Ele planejou. Compreender o impacto do medo da rejeição em nós é um passo crucial para a libertação. Essa apreensão, muitas vezes enraizada em experiências formativas, pode nos levar a um comportamento de antecipação da desaprovação alheia, onde agimos de forma a evitar conflitos a todo custo, cedendo em nossas próprias convicções e necessidades. Tal dinâmica, longe de garantir aceitação, frequentemente resulta em um sentimento de esvaziamento e perda de identidade, pois nossas ações passam a ser ditadas por uma constante projeção do que acreditamos que os outros esperam. Mais profundamente, essa necessidade de aprovação externa pode nos desviar do propósito divino, levando-nos a buscar validação em conquistas terrenas ou na opinião popular, em vez de encontrá-la na aprovação incondicional de nosso Criador. O que acontece quando delegamos a outros o poder de definir nosso valor, esquecendo que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que sua aprovação é a única que verdadeiramente importa para a alma? Essa busca incessante por um aceno positivo externo nos impede de reconhecer a suficiência do amor de Deus, que não depende de nossas performances ou da aprovação dos homens. É importante também destrinchar como o sentimento de inadequação, alimentado por essa busca por validação, pode minar nossa capacidade de exercer dons e talentos que Deus depositou em nós. A crença de que não somos boas o suficiente para servir, para liderar ou para compartilhar o Evangelho pode paralisar nosso testemunho e limitar o impacto do reino de Deus em nosso entorno. Essa autossabotagem é um eco direto da mentira, que nos diz que nossas falhas ou limitações nos tornam indignos do chamado divino. Outra faceta a ser considerada é a forma como a dependência emocional de outras pessoas, em vez do Deus, pode criar relacionamentos desequilibrados e gerar sofrimento quando nossas necessidades mais profundas, especialmente as de amor e aceitação, são depositadas em outros seres humanos, que são por natureza falíveis e limitados. Estamos fadados à decepção. Essa dependência nos torna vulneráveis à manipulação e nos impede de desenvolver a resiliência e a confiança que vem de um relacionamento sólido com o Pai Celestial additionalmente. A dificuldade em estabelecer limites saudáveis, muitas vezes decorrente do medo de desagradar ou de ser rejeitado, contribui significativamente para o aprisionamento emocional. Quando não conseguimos comunicar nossas necessidades de forma clara e firme, permitimos que outros invadam nosso espaço pessoal e espiritual, drenando nossas energias e corroendo nossa paz. Essa falta de assertividade fundamentada no receio da desaprovação nos impede de honrar o próprio templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo e nossa mente. Consideremos como um padrão de perfeccionismo, muitas vezes disfarçado de zelo, pode ser uma manifestação sofisticada desse medo de falhar e, consequentemente, de ser rejeitado. A constante pressão para ser impecável em tudo o que fazemos, a incapacidade de aceitar erros
como parte do processo de aprendizado. Pode levar a um esgotamento emocional e a uma sensação de nunca ser bom o suficiente, independentemente do sucesso externo alcançado. A verdadeira virtude reside na humildade e na dependência de Deus, não em uma busca incessante por uma perfeição inatingível diante dessas complexidades. O caminho para a libertação passa pelo reconhecimento de que nossa identidade primária e inabalável está firmada em Cristo. É Ele quem nos aceita plenamente, quem valida nosso valor intrínseco e quem nos capacita a viver com ousadia, mesmo diante da possibilidade de desaprovação humana. A rendição a Ele neste momento é um convite para desconstruir essas muralhas do medo e para reconstruir nossa autoconfiança e nosso senso de propósito sobre o alicerce sólido de seu amor e de sua palavra. É através da fé que aprendemos a viver, não para agradar homens, mas para agradar a Deus, que sonda os corações e conhece todas as nossas intenções. É fundamental, agora, navegarmos pelas águas turbulentas das emoções não processadas, focando especificamente na forma como a autocrítica severa nos aprisiona em um ciclo de inferioridade. Contemplemos como a voz interior, que deveria ser um guia compassivo, pode se tornar um juiz implacável, apontando cada falha percebida com uma intensidade que distorce a realidade. Esse diálogo interno negativo não apenas afeta nossa autoestima, mas também molda as expectativas que projetamos em nossos relacionamentos e em nossas responsabilidades diárias. Pense em um artesão que, obcecado por uma minúscula imperfeição em sua obra, ignora a beleza e a funcionalidade geral da peça. Assim somos nós, quando permitimos que a autocrítica impeça o reconhecimento da nossa própria obra-prima, criada pelas mãos de Deus. Além disso, a dificuldade em perdoar a si mesmo por erros cometidos no passado cria uma cadeia de ressentimento, que com o tempo endurece o coração e impede a fluidez do amor divino. É como tentar regar uma planta cujas raízes estão sufocadas por ervas daninhas. A água da graça de Deus não consegue nutrir a alma quando ela está acorrentada a um passado autojulgado. Essa autoimposição de punição, muitas vezes mais rigorosa do que qualquer julgamento externo, nos impede de abraçar a novidade de vida que Cristo nos oferece, mantendo-nos cativos de nossa própria autorrejeição. Ademais, a tendência do internalizar falhas alheias, assumindo responsabilidade por reações ou sentimentos de terceiros que não nos competem, constitui uma forma sutil de aprisionamento emocional. Essa absorção de culpas alheias, que pode advir de um desejo excessivo de agradar ou de evitar conflitos, nos sobrecarrega com um fardo que não nos pertence. É como carregar as bagagens de todos os passageiros em uma estação de trem, esgotando nossas próprias energias e nos impedindo de seguir nossa jornada com leveza e propósito. Outro aspecto relevante é a forma como a obsessão por resultados e o medo do fracasso podem gerar um estado constante de ansiedade, paralisando a iniciativa e a criatividade. Essa mentalidade de tudo ou nada nos impede de desfrutar do processo de aprendizado e crescimento, focando excessivamente no destino final e ignorando as lições valiosas que cada etapa da jornada oferece. A vida, como um rio, flui melhor quando aceitamos os meandros e as mudanças de curso, em vez de tentarmos forçar seu fluxo contra a corrente. Um ponto adicional a ser considerado é o impacto da falta de gratidão nas emoções. Quando nos concentramos no que nos falta, em vez de reconhecermos as inúmeras bênçãos que já recebemos, permitimos que a insatisfação se instale e corrompa nossa visão. Essa perspectiva negativa obscurece a bondade de Deus em nossas vidas, transformando a alegria em um sentimento fugaz e a esperança em uma miragem distante. A gratidão, ao contrário, age como um lente de aumento para as graças divinas, revelando a abundância do amor de Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Finalmente, é imperativo abordarmos a forma como a dificuldade em discernir a voz de Deus em meio ao ruído de nossas próprias inseguranças e medos
nos desvia do caminho da liberdade. Essa confusão auditiva espiritual nos leva a seguir impulsos errôneos ou a nos render ao desânimo, quando, na verdade, o Espírito Santo busca nos guiar com sabedoria e consolo. A chave para superar essa barreira reside na disciplina da escuta, atenta na meditação da palavra e na busca por clareza em oração, confiando que Deus se revela àqueles que o buscam de coração sincero. Reflexionando sobre esta jornada percorrida até este ponto, percebemos como os fios que tecemos antes se entrelaçam, formando um painel complexo mas esclarecedor. Essa convergência de entendimentos sobre a natureza intrincada das nossas vivências emocionais e como elas se manifestam em nossa jornada de fé, nos conduz a um novo patamar de percepção. É como se, após atravessarmos um labirinto de sombras, começássemos a vislumbrar a luz que emana de um centro de clareza, um lugar onde as contradições se harmonizam e as complexidades revelam sua intrínseca ordem. A profundidade das conexões que exploramos, ao desvelarem as raízes de nossas inquietações, e as formas como estas moldam nossa relação com o transcendente, aponta para um caminho de renovação que se revela gradualmente à luz destas reflexões. A trilha que se descortina à nossa frente adquire contornos mais nítidos, sugerindo a iminência de um desfecho que consolida o sentido de todo o percurso. As diversas facetas da experiência humana que abordamos, desde as mais sutis influências do pensamento até as mais profundas feridas da alma, agora se harmonizam em uma compreensão mais ampla do processo de cura e libertação. Essa articulação de ideias nos impulsiona para o momento culminante, onde a totalidade do que foi apresentado encontra seu ponto de convergência, prenunciando um encerramento que visa consolidar e dar significado a cada passo dado. É como um rio que, após um longo trajeto sinuoso, finalmente encontra seu leito principal, preparando-se para desaguar em um oceano de plenitude. Como um escultor que Patience revela a forma oculta em um bloco de mármore, as nuances e implicações do que foi discutido nos prepararam para discernir a essência do que está por vir. Essa progressão lógica, pautada na exploração das complexidades psicológicas e espirituais, nos aproxima de uma perspectiva mais elevada, onde a compreensão se aprofunda e a antecipação para a conclusão se torna palpável. A densidade do conteúdo abordado, ao desvendar os mecanismos que governam nossas respostas emocionais e sua interação com a nossa espiritualidade, nos alinha para abraçar a plenitude de uma mensagem final transformadora, à medida que pivotamos em direção à reflexão final. Torna-se evidente que as diversas camadas de entendimento que desvendamos convergem para um propósito comum. A jornada que empreendemos juntos, ao iluminar as intersecções entre nossas vivências internas e nossa caminhada de fé, nos aproxima de um ponto de inflexão crucial. Essa articulação das nossas vulnerabilidades e das promessas divinas estabelece as bases para um encerramento que não apenas resume, mas eleva a compreensão do que significa verdadeiramente encontrar a tão buscada serenidade e liberdade em nossa jornada terrena.